Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Contins, sou gestor de produto no BIG. Estarei aqui convosco com o meu colega trader Tiago Vieira em mais uma sessão do Chicago Trading Sessions. Hoje aqui dedicado ao live trading de futuros e opções. Eu vou pedir-vos se nos puderem confirmar que estão a conseguir ver o ecrã, que me conseguem ouvir perfeitamente. Se puderem dar essa confirmação, agradecemos, efetivamente. Eu vou-vos pedir aqui alguns instantes, enquanto todos os participantes têm a oportunidade de se juntar a nós, entretanto, para podermos então aqui iniciar esta sessão ligeiramente diferente, mais prática, mais acionável, relativamente aqui a todo este ciclo de webinars que tivemos com a CME, com a Bolsa de Chicago, e que ao dia de hoje vai culminar com este último webinar, efetivamente, já a nível de estratégias. Para todos os que tiveram no webinar anterior e relativamente à documentação, ainda esta semana vamos fazer chegar alguma documentação adicional exclusiva para os participantes deste webinar, efetivamente, desta série, aqui relacionada com a negociação a nível de estratégias de futuros e opções. E ao dia de hoje vamos passar então aqui a demonstrar já um formato mais prático, mais acionável do que foi falado na semana passada. Assim sendo, e aproveito para questionar, não sei se o Tiago já está connosco. Consegues ouvir-me, Tiago? Olá, Ricardo. Boa tarde a todos os participantes aí em casa. Da minha parte, tudo ok também. Perfeito, perfeito. Assim sendo, se nos puderem confirmar na linha de chat, eu não sei se o Tiago também consegue confirmar se já temos aqui algum feedback positivo nesse mesmo sentido. Se nos puderem confirmar na linha de chat que estão a conseguir ver o ecrã, que estão a conseguir ver, para podermos então dar início aqui a uma parte mais prática deste webinar. Ok. Ok, Parece-me estar perfeito. tudo ok. Está tudo ok. Perfeito, perfeito. Então, assim sendo, passo-te a palavra, Tiago. Qualquer questão também vou aqui estar disponível. Qualquer indicação, qualquer dúvida que tenham, fiquem completamente à vontade para colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, efetivamente. Relativamente à documentação, como referi, iremos proceder aqui ao envio nos próximos dias, relativamente aqui à documentação exclusiva no âmbito desta mesma série, e qualquer dúvida que tenham sobre este tipo de produtos, é claro que vamos estar totalmente disponíveis para esclarecer no que for necessário. Sim, Santiago, é tudo teu neste momento. Ricardo, muito obrigado. Boa tarde a todos mais uma vez. Obrigado pela vossa disponibilidade para estarem aqui connosco em mais um webinar desta série. O meu nome é Tiago Vieira e sou trader no BIG. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise, seja ela de caráter técnico ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, pelo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, dar sequência então a esta série de webinars. Hoje vamos ter aqui um especial foco na questão dos microfuturos e das opções. Tentar também ir um bocadinho aos dois prismas, quer a vertente educativa da coisa, permita uma expressão, quer também, e do ponto de vista prático, e sendo esta também uma sessão de live trading, desenharmos aqui dois planos de ação relativamente a dois setups que eventualmente pode ser interessante olharmos. Vamos olhar para o S&P 500, vamos olhar para o crudo, para o WTI, mas bom, nada melhor do que partilhar eventualmente esta agenda convosco. Creio que neste momento já conseguirão ver este mesmo bloco de notas que resume aqui alguns pontos que queria realmente hoje partilhar aqui convosco. E começaria talvez por uma parte se calhar mais operacional e que tem em vista essencialmente chamar a atenção para este instrumento que são os microfuturos e de que forma é que eventualmente eles se relacionam com outros instrumentos que acabam por ter aqui algumas semelhanças, nomeadamente os CFDs. Automaticamente, e uma semelhança entre ambos, tem precisamente a ver com a questão da alavancagem. Portanto, tantos instrumentos permitem-nos ter um montante de exposição superior àquilo que conseguiríamos ter caso optássemos por negociar um instrumento cash, digamos assim, ou seja, um instrumento em que todo e qualquer cêntimo investido requer esse mesmo todo e qualquer cêntimo para abrir essa posição, ou seja, vai um bocadinho nesse sentido. E, portanto, mas quais é que são aqui algumas diferenças
que eventualmente são importantes e nos permitirão, se calhar, perceber se os microfuturos podem efetivamente ser aqui uma boa solução para nós. Há, a meu ver, aqui algumas características que são diferenciadoras e que acho que eventualmente valerá a pena abordarmos em maior detalhe. Eventualmente, o primeiro ponto que visaria partilhar convosco é a questão do pressário. Como sabem, e podemos já ver aqui alguns exemplos, se negociarmos um CFD sobre o S&P 500, e vou simplificar aqui para não ficar demasiado confuso, como sabem, nós temos sempre um spread, portanto, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, onde já está incorporada a comissão. Ao passo que o que acontece nos microfuturos é que portanto, o spread que está, que temos, que está instalado, digamos assim, é única e exclusivamente o spread de mercado. Porque no que toca a comissões, isso é cobrado à parte, permita uma expressão. Portanto, na vossa janela de ordem, conseguem sempre ver aqui de forma ultra transparente qual é que é o montante absoluto que vos foi cobrado para abrirem uma determinada posição. E, portanto, isso confere a esta negociação uma transparência que é bastante interessante. Temos neste momento uma promoção em vigor que a torna ainda mais apelativa, portanto, 4,5 dólares mais a taxa de bolsa, mais o imposto de selo, que atirará a comissão, permite uma expressão, para valores próximos dos 5 dólares, o que, tendo em conta o montante de exposição associado a cada um destes contratos, e já poderemos ver aqui mais à frente com o plano de trading acionável, que valores é que estamos a falar, para que possam efetivamente perceber se isto é algo que faz um match com o vosso modus operandi de negociação, com os vossos montantes de exposição, com o vosso risco. Portanto, já vemos isso, já iremos ver isso em maior detalhe, mas de facto é inequívoca a transparência associada a este tipo de negociação, até porque estamos a negociar diretamente com a praça, ok? Portanto, enquanto que um CFD é, digamos, uma segunda derivada dos futuros, ou seja, existem uma determinada corretora, um determinado market maker, neste caso seria o Saxo Bank, que de facto, pegando nos futuros, constroem um segundo produto que nunca é mais nem menos do que uma segunda derivada do produto original, que serão sempre os futuros. Portanto, se estamos a ir à origem, se estamos a negociar numa bolsa regulamentada com regras que são aplicáveis a investidores à escala mundial, mais transparência do que isto será algo complicado. E esta questão também da forma como o pressário é cobrado, portanto, o facto de não ser em spread, ou seja, o facto de não estar incorporado entre o preço de compra e o preço de venda, faz com que também efeitos de discussão e em termos de análise também seja de certa forma diferenciadora pela positiva, e portanto eu aqui diria que daria vantagem também a microfuturos, por um aspecto bastante simples. Portanto, se eu olhar para este gráfico, e estamos neste momento, portanto eu para encontrar este microfuturo escrevi apenas em micro e como sabem vão aparecendo desde logo, aliás, se escreverem micro aparecem logo também aqui algumas sugestões. Portanto, se eu abrir neste caso um microfuturo sobre o S&P 500, e reparem que estes negócios que são feitos e estes preços que aqui vemos, portanto o mínimo de hoje vai ser igual ao mínimo que outra plataforma que disponibiliza acesso a microfuturos irá também mostrar. Portanto, estes 4.319,25 não vão variar se em vez de olhar para, portanto, se eu olhar para este instrumento através de uma plataforma do BIG ou de outra corretora ou de outro banco qualquer, estes 4.319,25 será sempre única e exclusivamente este valor. Lá está, porque isto é transacionado em bolsa. E, portanto, isto para efeitos de posicionamento de stop losses é algo que nos, e mesmo para colocar ordens de abertura de posições, é algo que facilita um bocadinho o nosso trabalho. Não temos de estar a ver a diferença entre o comprador e o vendedor, porque a comissão está diluída nesse range e, portanto, torna a coisa um pouco mais simples em termos de análise. Portanto, se eu quiser entrar longo nestes níveis com stop loss abaixo do mínimo do dia, eu sei que o mínimo foi 4.319,25, portanto, se eu colocar o stop loss a 4.318, eu tenho a certeza absoluta que o meu stop loss só sai executado se o ativo revalidar mínimos intradiários. Não quer dizer que não possamos ter tanto uma análise semelhante, por exemplo, se olharmos para o CFD sobre o S&P 500, no entanto, reparem que aqui nós não vemos o último negócio, vemos ou o comprador, ou o vendedor, ou eventualmente um preço médio. E, portanto, sem dúvida alguma que a questão dos futuros é mais transparente e facilita muito esta tarefa de execução, de análise,
de traçar níveis técnicos que possam auxiliar o nosso plano de trading. Isto leva-me também a um ponto que já mencionamos no último webinar e que continua a ser, a meu ver, importante e que, portanto, incluiria aqui nesta questão da transparência, que é o volume. Aliás, isto também entra depois na questão da análise e discussão, porque eventualmente, se eu estou a negociar um determinado breakout, ou seja, se eu estou a negociar um padrão em que é quebrada uma determinada zona de resistência, eu quero confirmar que esse breakout ocorre com um incremento de volume. E, portanto, isto é algo passível de ser confirmado através dos microfuturos, não é algo passível de ser confirmado através dos CFDs. Eu posso rapidamente dar aqui um exemplo muito prático. Portanto, se eu estou a negociar, e posso dar aqui um exemplo muito prático, ok? Se eu estou a negociar, portanto, lá está, um padrão de quebra de uma determinada resistência, portanto, vamos imaginar que temos este ativo que teve uma perna ascendente, entretanto teve bastante tempo a consolidar e irá agora ameaçar quebrar esta resistência. Para todos os efeitos, se eu tiver acesso ao volume e verificar que, de repente, portanto, temos velas desta dimensão, aliás, para simplificar aqui um bocadinho, temos velas desta dimensão, ok, qualquer coisa deste género. Okay. E agora vamos imaginar que no momento do breakout temos de repente um incremento do volume e que vai muito para além da média daquilo que ia sendo transacionado. Esta é uma indicação interessante e que permite ter maior convicção no trader. Portanto, eu agora tenho uma visão se calhar mais otimista relativamente portanto, ao breakout e ao efeito que este poderá produzir na performance do ativo. Portanto, isto é algo que podemos confirmar nos microfuturos, portanto, também aqui um ponto que me parece pertinente partilhar convosco. Para terminar, ainda estas vantagens de microfuturos, portanto, reparem no nome microfuturo, portanto, não é um futuro, é um microfuturo, e portanto, a grande ideia ou a principal proposta de valor que este micro vai acrescentar à negociação de futuros é precisamente democratizar, é tornar o acesso mais fácil a este tipo de ativos. Reparem que um micro E-mini S&P 500, estamos a falar de um montante de exposição que ronda os 21.606 dólares, um montante nominal de exposição, mas como sabem, e como referimos também no início do webinar, está associado ao efeito de alavancagem, o que significa que o impacto da margem inicial é de apenas, entre aspas, 1.140 euros. Estou neste momento a utilizar a subconta euros. E, portanto, reparem que o acesso a estes produtos ficou bastante mais facilitado do que se olhássemos para um contrato de futuros dito normal, em que os montantes de exposição vão muito para além destes que acabamos de mostrar. Ok? Portanto, faria aqui uma pequena interrupção relativamente ao webinar. Este era o primeiro ponto que queria realmente partilhar convosco. Não sei se há aqui alguma questão em relação a este debate entre microfuturos e CFDs. Ambas são boas alternativas, nós disponibilizamos porque assim o entendemos. Podem, de facto, servir a propósitos interessantes, dependendo do perfil de cada cliente, mas, de facto, chamar a atenção para os microfuturos, porque é algo que não é tão comum, pelo menos em Portugal, é essa a ideia que temos, e, portanto, estes webinars vão muito nesse sentido de dar a conhecer um instrumento que vos pode efetivamente ser útil de alguma forma. Vou fazer aqui uma pausa de 30 segundos para ver se existe aqui alguma questão em particular que queiram explorar, algum destes 4 pontos ou outro que queiram ver analisado. Caso contrário, e enquanto espero por essas questões, vou já passando aqui um bocadinho para a questão do live trading. Portanto, a ideia será desenharmos aqui 2 planos de ação para 2 setups. Vamos olhar para o S&P 500, olhar primeiro para a Big Picture, olhar para um gráfico em velas diárias, depois ir aprofundando, ir entrando cada vez em maior pormenor no que diz respeito ao plano de ação, de execução, de gestão de risco. Depois também, numa perspectiva semelhante, também desenhar aqui um plano de ação, mas em relação ao crude, e aqui será mais uma perspectiva de trend following, ok? Portanto, tentarmos desenhar uma estratégia de trading que vise essencialmente beneficiar daquilo que tem vindo a ser uma tendência algo forte. Portanto, é no fundo andar à boleia, permita uma expressão, do mercado. Seria essa uma forma aqui mais simplista de definir esta estratégia. Não havendo então aqui nenhuma questão em relação ao primeiro ponto, daria eventualmente como feita esta primeira parte do webinar e passaremos então para a questão do live trading. Portanto, começar pelo S&P 500.
Antes de mais, volto a dizer como é que encontrei este ativo. Portanto, se eu escrever micro, automaticamente vão-me aparecer uma pequena dica. Se eu escrever micro, vão-me aparecer aqui alguns índices norte-americanos. Se eu escrever micro, eventualmente começam-me a aparecer alguns pares cambiais. De qualquer forma, podem sempre, através... Ora, rapidamente... Exatamente. No encontrar instrumento, conseguem rapidamente fazer aqui uma seleção do tipo de instrumentos que pretendem encontrar e a partir daqui também poderão também facilmente encontrar os produtos que pretendem. Ok, portanto, S&P 500, fazer aqui uma pequena anotação técnica relativamente àquilo que tem vindo a ser a negociação do índice, que de facto vive momentos mais conturbados. Na verdade é que depois de meses em que o domínio comprador foi de facto avassalador, vimos aqui a quebra em baixa de alguns canais ascendentes, como é exemplo disso esta linha de tendência que aqui desenhamos a azul, e de facto vimos aqui um panorama um pouco mais cinzento, com as temáticas da inflação, da política monetária, portanto, de todos os constrangimentos que estão neste momento subjacentes ao processo de distribuição da economia mundial, e portanto vimos aqui realmente um incremento de volatilidade importante. Olhando em concreto para estas últimas 3, 4 semanas, para o último mês da negociação, o range de negociação tem vindo a ser apertado, o que significa que, portanto, não vemos um ativo em tendência. Vemos aqui que os preços negociados num determinado dia são facilmente revisitados nos dias seguintes. Aliás, este triângulo simétrico não me deixa mentir. Máximos relativos consecutivamente inferiores, mínimos relativos consecutivamente superiores. E, portanto, há aqui uma espécie de um afunilamento, há aqui um empate entre compradores e vendedores, o que pode dificultar aqui o ganho de alguma direcionalidade por parte do mercado. Ou seja, estamos num nível de preços que já foi algo mastigado, onde existe bastante trânsito, permita uma expressão, em termos de ordens de compra, de ordens de venda, de investidores que compraram há 3 dias atrás e agora estão eventualmente ou a ativar um stop loss ou a capitalizar ganhos e, portanto, para vermos, desde logo aqui uma nota, para vermos o S&P ganhar aqui um pouco mais de força, eu gostaria de eventualmente vê-lo a quebrar este range destes últimos dias de negociação e depois, no caso vemos a quebra em alta, lá está, procurar dips, procurar aqui pullbacks para tentar explorar um prolongamento da tendência compradora. O cenário inverso também será possível, portanto, se este range for quebrado em baixas, também estaremos a abandonar o range de negociação dos últimos dias, teremos eventualmente maior direcionalidade e, portanto, também poderemos, numa ótica trading, especular aqui num incremento de pressão vendedora. Por enquanto, e passando se calhar um bocadinho já à parte prática, vamos em conjunto desenhar aqui um plano de ação para o ES. Neste caso, é o microfuturo do S&P 500, portanto, para ficarem com a nomenclatura. Portanto, o que é que eventualmente será, em primeiro lugar? Estamos a negociar no range dos últimos dias. E, portanto, o que é que isto nos pode levar a fazer? Eventualmente, a fazer um sizing down. O que é que isto significa? Vamos, eventualmente, ter uma postura, se calhar, menos agressiva no que diz respeito aos montantes de exposição, porque lá está, temos a indicação que será mais difícil ler o mercado, porque estamos a lateralizar durante algum tempo. E, portanto, eventualmente, se eu tiver um risco por trade, vamos imaginar, de $50, se calhar vou passar a utilizar 50% do meu risco inicial. E, portanto, em vez de arriscar os $50, vou arriscar $25, porque este não é uma configuração técnica que o S&P apresente que me dê convicção. Portanto, tipicamente, normalmente em ações de grande capitalização bolsista ou neste tipo de ETFs, é interessante ver os ativos a negociar fora do range dos últimos dias para que depois possa haver um follow-up mais clean, digamos assim, de uma determinada indicação. Portanto, se quebrarmos em alta um determinado range, provavelmente procurar pullbacks, haverá depois um maior follow-up e o cenário inverso também é evidente. Portanto, estamos a negociar num triângulo simétrico. Ora, isto também será aqui uma informação que podemos ter em conta. E mais concretamente, para além de estarmos a negociar no triângulo simétrico, estamos perto de uma zona de suporte. E aí podemos rapidamente verificar que se estendermos esta linha de tendência ascendente, portanto o limite inferior do triângulo,
nomeadamente atendendo ao facto destes 4.319 já terem servido como suporte de poder da passada semana, e esta vela também não me deixará mentir também. Reparem na sombra inferior que verificamos, portanto isto é sinónimo de absorção por parte dos compradores, e portanto indício de estanque do ritmo de queda. Portanto, eventualmente uma tese aqui que poderíamos implementar seria, ok, haverá aqui um possível bounce destes níveis, ou seja, o facto do S&P estar a conseguir consolidar acima de uma determinada zona de suporte leva-nos a acreditar que possamos vir a assistir aqui, numa ótica de curto prazo, a um eventual ganho de tração. Chamar a atenção, neste momento não estamos com cotação em tempo real, porque estamos a utilizar, e nós traders do Bolsa Mais utilizamos uma outra alternativa para ver as cotações. No entanto, não alterará a nossa análise e não atrapalhará, digamos assim, o raciocínio e a ideia que pretendemos transmitir. Se tiverem questões ao longo deste nosso plano de ação, estejam evidentemente também à vontade. Ok? Portanto, aqui passaria eventualmente a encurtar um bocadinho o time frame. Depois temos aqui uma ideia concreta do que é que se passa em velas diárias. Vamos agora estreitando o time frame para que possamos, de forma mais pormenorizada, e portanto, aqui vamos até rapidamente anotar aquilo que estávamos a dizer. Portanto, possível bounce é a big picture. Portanto, este é o nosso, a nossa tese. Evidentemente que, eventualmente, poderíamos rapidamente desenhar aqui uma tese de, ok, eu acho que o mercado está frágil, eu acredito que possamos ver a quebra em baixa deste triângulo simétrico e, portanto, eu vou eventualmente aguardar por essa quebra em baixa. No nosso plano de ação podemos facilmente desenhar dois cenários possíveis. Aliás, podemos até rapidamente fazer isso. Portanto, o primeiro cenário é um cenário em que temos uma big picture em que é um possível bounce. Portanto, o que vamos fazer agora é estreitar o time frame e perceber do ponto de vista prático, e olhando aqui para um gráfico, por exemplo, em velas de 5 minutos ou velas de 10 minutos, fazemos ali, lá está, o nosso plano de ação mais concreto. E, portanto, algo que é também interessante retirarmos desta big picture é o nosso nível de risco. Portanto, nós queremos, neste momento, a nossa estratégia de tentar capturar um bounce entra aqui no pressuposto de que esta zona dos 4.319 seja aqui um suporte interessante e que possa aguentar a cotação do índice. E, portanto, vamos anotar isso. Portanto, nível de risco será a zona dos 4.319 pontos. Ok? Portanto, já temos aqui o nosso cenário mais generalista. Vamos então agora sim olhar para velas de 5 minutos e perceber onde é que eventualmente podemos ter aqui alguns pontos de entrada. Ok? Antes de mais, relembrem-se que estamos num mercado que é choppy, permitam-me expressar, num mercado em que não vemos grande direcionalidade, portanto, eventualmente ir usando uma estratégia de scaling, ou seja, não entrarmos desde logo com todo o montante de exposição que temos e ir incrementando à medida que o mercado vai ganhando força, pode ser algo interessante. Em velas de 5 minutos, o que é que vemos eventualmente aqui? Forte resistência nos 4.337, como podem verificar. E, portanto, podemos dizer que uma primeira ordem de compra poderá ser obtida caso haja o breakout dos 4.337 e procuremos depois um pullback para nos juntar à tendência. Portanto, portanto, estratégia de scaling in, vamos dividir isto eventualmente em duas ordens de compra, sendo a primeira numa consolidação acima dos 4.337 pontos. Ok? Portanto, seria esta uma primeira ordem de compra a termos de atenção. Não se esqueçam, o nosso risco é o 4.319. Portanto, será sempre, portanto, este o nosso nível de risco. Estamos neste momento a ter aqui um stop loss na ordem de 0,5%, caso a ordem seja feita acima deste nível. E depois uma segunda ordem mediante portanto, alguma trajetória favorável que o S&P possa, entretanto, desenhar. Vamos imaginar máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Um dip para esta linha de tendência ascendente poderia ser perfeitamente considerada. Portanto, vamos dizer, possível incremento de exposição se o ativo mostrar força, digamos assim. Portanto, utilizando aqui a linguagem corrente. Ok? Portanto, temos aqui desenhado um plano de ação
para o S&P 500. Não vamos detalhar aqui, se calhar, com tanta clareza o segundo cenário, mas podemos deixar aqui algumas notas, que é segundo cenário, será algo deste género na Big Picture. Se o triângulo for quebrado em baixa, procurar bounce para entrar curto. Ok? Portanto, para tentar simplificar aqui de forma um bocadinho, se calhar, mais intuitiva aquilo que vos estou a transmitir, nada melhor do que, eventualmente, fazer mesmo aqui alguns desenhos e, portanto, vamos já fazê-lo da seguinte forma. Ora, creio que através do Snipping Tool conseguimos rapidamente tirar aqui um print. Ok. Exatamente. Ok. Já cá estamos. Portanto, a Big Picture, o cenário A que estamos a equacionar, e vou desenhar aqui a azul, é precisamente que este nível de suporte continua a atuar aqui de forma interessante. No entanto, e esse é o nosso nível de risco, portanto, se quebrar este nível, nós queremos que o nosso stop loss seja ativado. Portanto, o nosso stop loss está colocado aqui nesta zona. Ok? E para vermos, portanto, aqui a nossa entrada, uma primeira entrada é feita nestes níveis, ok? Neta quebra em alto dos tais 4.337 que falamos, e vamos imaginar que a entrada eventualmente culmina no breakout deste triângulo. E aqui sim, reparem, estamos a negociar fora do resto dos últimos dias, temos uma indicação claramente positiva e de maior definição de tendência. Portanto, a quebra em alta do triângulo simétrico é um indício de desempate entre compradores e vendedores, e portanto, a partir daqui podemos facilmente procurar um pullback, um dip, para eventualmente adicionarmos à nossa posição, incrementarmos o risco, porque existe maior convicção no trade, e se calhar tínhamos falado que estaríamos a arriscar cerca de 50% do nosso risco máximo por trade. Agora, como temos maior convicção, podemos se calhar fazer aqui uma segunda entrada e incrementar o risco para os tais 50 dólares, porque temos maior convicção. O setup, o segundo cenário que estaremos a considerar, no caso de vermos a quebra em baixa do suporte que estamos a equacionar, seria também, ao contrário da indicação positiva, um indício bastante bearish, quebra em baixa do triângulo simétrico, e aqui procuraríamos depois um eventual bounce para explorar aqui eventual prolongamento de um possível domínio vendedor que se venha a registrar. Portanto, este foi aqui um plano de ação rápido e simples. Do ponto de vista de execução, a única coisa que terão de fazer é carregar no botão direito do rato, nova transação, ok? Chamar a atenção, antes de olharmos para a execução, que no I de informação tem sempre aqui informações relevantes. Portanto, qual a margem inicial do contrato, qual é que é o horário de negociação, qual é que é o vencimento, não se esqueçam. Ao contrário, eventualmente os CFCs ganham aqui alguma vantagem. Portanto, no caso dos microfuturos, não se esqueçam que o contrato que estão a negociar tem uma validade, irá expirar, e, portanto, terem em consideração que, se quiserem manter a exposição, terão de fazer o chamado rollover, que é vender o desta maturidade e comprar o seguinte, ok? É mais ou menos como se tivessem uma subscrição da Netflix, a vossa subscrição está a terminar, tem que renovar, portanto, é mais ou menos a mesma coisa, ok? Portanto, tem que manter, tem que estender o prazo de validade para além da primeira data de vencimento. Ok? Portanto, isso do ponto de vista prático, vamos imaginar que eu tinha um contrato do S&P 500 e que hoje é dia, vamos especular que hoje, portanto, a data de vencimento é dia 17 de dezembro, vamos imaginar que hoje é dia 16 e eu tenho o contrato, podemos ver aqui, temos sempre a designação do mês de dezembro, portanto, hoje é dia 16, o que eu vou fazer é vender, vamos imaginar que eu estou longo num contrato, vou vender um contrato a mercado, porque eu só quero fazer o rollover, vou colocar a ordem, executaria a ordem, confirmar, e depois iria procurar o do mês seguinte. Neste caso, tem sempre aqui este mais. Vamos ao mês de março e pronto, já podemos ficar descansados. Vamos comprar uma unidade, ok? E, portanto, conseguimos transitar para o comboio seguinte. Digamos assim, está assegurada a nossa viagem, pelo menos até março de 2022. Aqui já poderíamos ver, nova data, dia 18 de março. Ok? Portanto, podem sempre fazer isso. Do ponto de vista da execução propriamente dita, e dando aqui um exemplo muito rápido, vamos imaginar que eu compraria um contrato, portanto, aqui consigo sempre definir o preço, como é evidente, validade, e aqui conseguem confirmar os detalhes da ordem. Portanto, um contrato de 21.625, está ali feita a alavancagem, impacto na margem inicial, 1.140 euros. Uma questão muito simples, que é, eu há pouco estava a dizer que vamos imaginar que vocês no vosso
plano de trading tem um risco máximo vamos imaginar, de $200. Ok? Portanto, eu quero dizer, eu não quero perder mais do que $200 num trade. É o meu risco máximo. Ok? Então, se eu entrar neste nível, vamos imaginar que eu quero entrar a mercado, quero entrar nos valores atuais, portanto, o meu stop loss vai estar a uma distância de 0,44%. Então, o que eu vou fazer é pura e simplesmente dividir os $200 por 0,0044, ou seja, dividir $200 por 0,44%, isto dá-me 45.454. Portanto, se eu investir 45.454 e se tiver um stop loss a 0,44% abaixo, a minha perda será de $200, ok? Portanto, podem sempre fazer estas contas, podemos até rapidamente... exatamente. Portanto, se eu tenho o risco máximo por trade é igual a $200 e o meu stop loss vai estar colocado a uma distância, vamos imaginar agora, de 50 pontos base, portanto 0,005, ok? Portanto 0,5, que é igual a tais 0,5%. Eu o que tenho que fazer para calcular o meu montante de exposição, ME, montante de exposição, vai ser, vou dividir os 200, portanto, o risco pela minha distância ao stop loss, 0,005. E, portanto, aqui vou ter os meus 200 dividido por 0,005, vai ser, neste caso, $40.000. Ok? Portanto, vamos imaginar este caso, $40.000. O contrato, cada contrato são 21.620, portanto, aqui entraríamos mais ou menos com 2 contratos. Aqui não é divisível ao ponto de obtermos um montante de precisão de 40 mil, mas ficaríamos com um valor bastante próximo e, portanto, faríamos apenas esse ajuste. Ok, portanto, eu julgo que esta parte também tenha sido eventualmente clara para vocês. Espero que tenham conseguido retirar aqui alguns aspectos que possam passar a incluir no vosso plano de ação. Coloquem, não tenham reserva e detalhem o vosso plano, coloquem numa folha de Word, seja por escrito, digital ou fisicamente. Portanto, é interessante às vezes fazerem isso até para depois controlarem aquilo que estão a fazer e terem uma atitude depois em termos de gestão de trading coerente com aquilo que inicialmente delinearam. Ok? Portanto, a agenda estamos concluídos até à parte do S&P. Vamos agora explorar a vertente de trend following no crudo. E, portanto, eu aqui vamos então procurar o contrato de futuro do crudo. Neste caso, vamos olhar para novembro. Ok? Entretanto, aqui há alguns comentários que podemos comentar, claro que sim. Portanto, o rollover implica sempre um custo, exatamente. Portanto, o rollover não é mais do que 2 ordens. Se eu estiver longo, eu vou vender uma determinada maturidade e vou comprar a seguinte. Se eu estiver curto, eu vou comprar a da maturidade atual e vender da maturidade seguinte. Portanto, implica o custo de uma ordem de fecho do contrato e de abertura da maturidade seguinte. Tem esse custo associado. Ok, é uma questão também em relação ao risco máximo por trade, no caso hipotético, termos $100, bastaria um contrato, precisamente. Portanto, o raciocínio está certo. Em relação aqui, portanto, este setup, e vamos voltar aqui à nossa folha para detalhar um plano de ação, neste caso no crudo WTI. Qual é que é a nossa big picture? Aquilo que podemos ver, e de forma o mais simples possível, eu creio que esta linha de tendência falará por si própria. Portanto, uptrending, portanto, temos um claro domínio comprador ao longo destes últimos, principalmente desde mínimos de agosto, que de facto temos ainda visto aqui uma pujança, uma força bastante notória. Estas duas médias móveis não estão aqui por acaso. Média móvel exponencial de 72 e 89 é algo que eu uso a título pessoal. Portanto, são duas médias móveis que tipicamente tendem a funcionar bem neste tipo de estratégia de trend following. E, portanto, a nossa ideia será perceber em que time frame é que estas médias móveis, neste caso, poderão ser mais... se poderão ajustar melhor à tendência do ativo. E, portanto, evidentemente que as linhas de tendência também podem ser usadas para o efeito.
Mas neste caso vamos desenhar a estratégia a partir das médias móveis. E reparem que a nossa ideia, numa perspectiva de trend following, é tentar identificar um ponto de entrada no ativo onde o nosso risco seja mínimo, mas o nosso ganho potencial seja expressivo. E aí a nossa expectativa, vendo um ativo que vai revalidando máximos e mínimos de ativos de forma consistente, a nossa expectativa num trade de trend following é que essa tendência possa prevalecer, que esse domínio se possa estender. Não sabemos se isso vai acontecer e daí procurarmos um ponto de entrada onde o rácio de risco-retorno seja efetivamente interessante. Eu diria que no mínimo 1 para 2 é sempre interessante. Ou seja, se eu estou a entrar e vamos imaginar que a ideia passa por identificar pullbacks para as médias móveis, onde os compradores voltem a surgir com alguma força. Portanto, estes exemplos são eventualmente interessantes para perceber que neste time frame, portanto, em velas de 4 horas, de facto, sempre que vimos uma aproximação relevante a estas médias móveis, os compradores acabariam por assumir o domínio do mercado, ok? E, portanto, se nós em cada uma destas entradas colocarmos o nosso stop loss ligeiramente abaixo dessas médias móveis, estamos eventualmente a arriscar pouco para eventualmente o ativo continuar a correr. E, portanto, podemos até depois utilizar a própria média móvel para ir atualizando os nossos stop losses. Reparem que uma entrada neste nível, se fosse sempre atualizada, sempre que o ativo revalida o máximo relativo, atualizado para o mínimo relativo anterior, nós eventualmente conseguiríamos guiar esta tendência e ir atualizando sempre o stop loss, utilizando as médias móveis. Portanto, podem sempre fazê-lo. Idealmente, ou se quiserem entrar, se não quiserem antecipar tanto, portanto, o respeito, podem olhar, por exemplo, para bullish flags, portanto, ver aqui uma espécie de canal descendente e quando ocorre o breakout, entrar longo e colocar o stop loss ligeiramente abaixo. E, portanto, neste caso concreto, o que é que eventualmente podemos estar a verificar? E qual o risco de retorno associado a este tipo de trades? Exemplificando aqui com percentagens. Se eu, nesta entrada, vamos imaginar que fizemos exatamente aquilo que há pouco dissemos. Portanto, é uma abordagem mais cautelosa. Vamos esperar pelo breakout do triângulo descendente, ok? E depois entramos longos. E, portanto, o nosso ponto de entrada foi mais ou menos aqui. Okay? Portanto, colocamos stop loss abaixo do mínimo recente. Okay? Vou colocar aqui, pelo menos, o risco, lá está, se quisermos ter, por esta ordem de ideias, se quisermos ter um rácio de risco-retorno pelo menos de 1 para 2, eu só vou capitalizar ganhos para lá dos 5% aproximadamente. E, portanto, eu vou requerer, no mínimo, uma valorização desta dimensão. Depois, eventualmente, o que podem fazer é, vamos imaginar que eu adquiri aqui 2 contratos, posso vender um contrato mediante uma trajetória ascendente que possa surgir com alguma violência, capitalizar, eventualmente repor esse contrato quando houver o reteste ou quando houver nova oportunidade para o fazer. Ou seja, de 2 contratos, temos um contrato que mantemos de forma estrutural e que vamos atualizando o stop loss e temos outro em que eventualmente temos aqui um sentido oportunista mais vincado e que eventualmente perante um movimento impulsivo capitalizamos para eventualmente repor mais abaixo e gerar ali algum cash flow em vez de deixar correr a posição. Portanto, temos sempre essa possibilidade. Portanto, do ponto de vista prático, a Big Picture Idea, neste caso, não é mais do que seguir a tendência. E para tal, vamos usar em velas de 4 horas as médias móveis exponenciais de 72 e 89 períodos. Ponto de entrada, pullback para esses níveis. Gestão de risco. Utilizamos as médias móveis ou mínimos recentes, como há pouco fizemos. Portanto, há pouco utilizamos este mínimo recente, que está abaixo das médias móveis, mas que acabaria por, ou seja, apesar de termos visto ali alguns negócios abaixo, os compradores acabariam por ganhar esta batalha. Portanto, podemos olhar para isto como um under-over, ou seja, abaixo do suporte e depois over o suporte. Portanto, abaixo e depois acima. Portanto, foi um false breakdown, foi uma bearish trap, ou seja, foi uma armadilha para quem eventualmente pretenderia entrar curto. Os compradores voltaram a assumir aqui o domínio do mercado. Há retestes que são mais perfeitos, por exemplo, este aqui
ficou exatamente no meio das duas médias móveis. Haverá outros em que não será tão fácil de identificar e que será mais tricky, portanto será mais traiçoeiro percebermos aquilo que possa ou não acontecer. Mas basicamente seria também, e neste caso, havendo aqui maior convicção no trade, podemos definir que o risco inicial seria o máximo, portanto, os tais $50, por exemplo, que tínhamos explicitado, ou $100, vamos imaginar. Ok? Há pouco utilizamos também esse exemplo. Ok? Portanto, esta seria também aqui um setup que podíamos considerar, e julgo que, eventualmente, não sei se querem, vou utilizar a mesma estratégia que há pouco, portanto, vamos aguardar aqui alguns segundos para perceber se relativamente a este ponto, se há aqui algum tema em particular que queiram comentar, que eventualmente discutir aqui em maior detalhe, ou se eventualmente depois passaríamos para a questão das opções. Ok, portanto, fica a aguardar da vossa parte questões em relação a isto. Sintam-se totalmente à vontade, estou aqui para isso. Entretanto, introduzir o tema que será o seguinte, que é o tema das opções. E se calhar nada melhor do que aproveitar aquilo que tem vindo a ser, portanto, aquilo que é o mercado neste momento e perceber de que forma que as ações eventualmente nos podem ser úteis para gerir um portfólio de ações. Ok? Portanto, neste momento, e se é verdade e nós tivemos a oportunidade de comentar isso no início do webinar, reparem que, sensivelmente, desde os mínimos da pandemia, que o mercado teve sempre bastante forte, em que o outlook era mais ou menos interessante. É certo que houve bastantes dúvidas relativamente à possibilidade ou não de se conseguir uma vacina, relativamente ao dinamismo que o vírus pudesse depois assumir e até que ponto é que essas vacinas não estariam postas em causa e seria necessária a reformulação total destas vacinas para que continuassem a ser eficazes. Do ponto de vista macro também havia bastantes incertezas. No entanto, e não obstante isso, a verdade é que fomos vendo um outlook interessante com os bancos centrais e os governos a abrirem todas as torneiras, digamos assim, para fomentar ao máximo essa retoma do mercado laboral, do consumo, do investimento. E a verdade é que isso foi conseguido. Na Alemanha, por exemplo, revalidamos mínimos de taxa de desemprego. Nos Estados Unidos voltamos a ver aqui alguma pujança em termos macro, partilhada também pela Europa. A China, portanto, eventualmente não sentiu tanta pancada, por assim dizer, teve aqui uma vantagem de first mover, mas a verdade é que, de uma forma mais ou menos bem conseguida, vimos a economia mundial a recuperar bem. Neste momento, creio que o panorama é um quanto mais incerto. Eu atribuiria aqui dois fatores como sendo chaves, se calhar particular destaque para o tema da inflação. E resulta eventualmente também dos tais constrangimentos na distribuição de produtos à escala mundial. Os shortages, por exemplo, de semicondutores que se vive neste momento é gritante. Vimos marcas automóveis a deixarem de produzir por falta de chips. Ontem a Apple, por exemplo, também no segmento dos telemóveis, reviu em baixa a produção justamente atendendo a esse ponto. E em última instância a inflação será sempre um agente prejudicial para o poder de compra dos consumidores e isso naturalmente que levanta questões relativamente a uma possível estagflação, portanto, um possível arrefecimento da atividade económica. Os bancos centrais, até há bem pouco tempo atrás, se calhar tinham uma perspectiva muito mais temporária em relação ao tema. A verdade é que esta está a assumir, se calhar, aqui um perfil muito mais, se calhar um perfil mais consistente, não tão temporário quanto inicialmente teria sido previsto e, portanto, pode levar a que, em última instância, o processo de normalização de política monetária possa vir a ser acelerado. Do ponto de vista prático, subida de taxa de juros eventualmente antecipada, portanto, eventualmente mais cedo que aquilo que seria desejável. E, portanto, temos aqui a evolução dos preços dos bens e serviços a conduzir a política monetária e não o estado de saúde da economia no que diz respeito ao pleno emprego, ao produto interno bruto. Portanto, criamos aqui alguns entraves relativamente a este sentimento mais otimista que tem vigorado nos últimos meses. A questão da Evergrande também, níveis de endividamento importantes, não só na China, não só a nível corporativo, mas também a nível soberano. Portanto, aqui há algumas fragilidades e, portanto, creio que o outlook, de alguma forma, não é tão azul quanto aquele que eventualmente foi nestes últimos meses. Portanto, há aqui mais questões, há mais incógnitas. Fala-se agora na questão do arrefecimento económico. O que é que isto eventualmente, de que forma é que podemos utilizar esta informação
para a nossa carteira de ações. E acompanhem-me, por favor, que vamos efetivamente culminar nas opções. Se eu considero que o upside para o mercado acionista é agora menor, tendo em conta este arrefecimento, o que eu posso pura e simplesmente dizer é, ok, eu estou disposto, como eu acho que eventualmente, vamos imaginar que temos um ETF do S&P 500, vamos olhar aqui para o SPY, vamos olhar aqui para um caso concreto. Podemos fazer com ações a título individual, mas vamos imaginar que temos o SPY em carteira. O nosso portfólio de ações é pura e simplesmente um ETF do S&P 500. Ok? Portanto, vamos simplificar aqui ao máximo. Ok. Portanto, eu comprei o S&P 500, o SPY em novembro, vamos imaginar, estou com um ganho percentual, aliás, ora, rapidamente, ok, comprei em novembro, estou neste momento com um ganho que ascende a 34%, 35%, mas eu acho que eventualmente o mercado agora tem pouco espaço e, portanto, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que até final do ano ele vai revalidar máximos, ou que pelo menos vai para além dos 458. Eu acho difícil que ele vá aos 458. O que eu posso fazer é utilizar as opções para receber um prémio. Ok? Portanto, e a estratégia que vamos estar aqui a falar, e para mais uma vez ser às vezes mais fácil para vocês, e podem sintam-se à vontade para tirar print da apresentação, é correr a uma covered call. Covered call tem duas partes constituintes. A primeira é uma posição longa num determinado ativo, e neste caso nós temos 100 unidades do ETF SPY, ok? E aqui o que nós vamos fazer é uma posição curta, e o que nós vamos fazer é call do SPY, ok? Portanto, vamos entrar curtos numa call. O que é que uma call não é nada mais, nada menos que a possibilidade, mas não a obrigação, de eu comprar um determinado ativo a um determinado preço até uma determinada data. E se eu estiver longo? Mas nesse caso estamos curtos. O que é que significa? Nós vamos ser a contraparte de quem tem esse direito. Vamos imaginar que tem quem a call é o segurado. E nós somos a seguradora. Portanto, se alguém, evidentemente que quem tem uma call com strike de 458, com preço de 458, só tem interesse em exercer se o S&P ultrapassar este nível. Portanto, a partir deste nível, vamos imaginar que o S&P vem para os 475, eu tendo, quer dizer, o mercado está nos 475 e eu tenho um papel que me diz, ou tenho uma opção que me diz, eu posso comprar ações, ou neste caso, unidades do ETF SPY a 458. Então o que é que eu vou fazer? Vou exercer a minha call, vou exercer o meu direito e, portanto, vou comprar SPY quando ele está a 475, vou comprar a 458 e posso ir a mercado e vender a 475. Nós estamos curtos, nós estamos a dar liquidez, nós estamos a segurar esse segurado. E, portanto, se alguém tem o direito de comprar e nós estamos curtos, nós vamos ter que vender. Mas neste caso, é aí que entra a palavra covered. Como nós estamos covered, como nós temos esse ativo, nós não vamos ter que comprar para dar esse ativo a quem tem a call. Nós vamos, pura e simplesmente, entregar os nossos ativos. Portanto, neste caso, o que nós estamos a fazer isto é um trade-off, é desistir do upside de um ativo, e neste caso o nosso racional é o mercado está, eventualmente, temos um outlook mais cinzento e, portanto, se calhar não temos tanta convicção que o mercado acionista possa continuar a valorizar. Portanto, vamos desistir de valorizações do S&P, neste caso vamos considerar um strike de 450, para ser aqui um valor redondo. Vamos desistir do upside, mas isto lá está, podem considerar qualquer valor que pretendam. Vamos desistir do upside do S&P para lá dos 450 e em troca, claro, por isso é que é um trade-off, okay, em troca eu recebo um prémio. O que é que isto nos permite? Resumo do racional. Gerar cash flows quando o mercado lateraliza, pura e simplesmente. Ou eu reconheço que o mercado tem poucas probabilidades, há vários riscos neste momento a termos em conta. Parece-nos a nós que níveis de aversão ao risco serão maiores até final do ano e, portanto, vamos optar. E como é que, do ponto de vista prático, podemos fazer? Antes de mais, chamar a atenção para o facto das opções terem associado
100 unidades do ativo correspondente, do ativo subjacente. E, portanto, o que eu vou fazer aqui é, vou à minha cadeia de opções, vamos tentar fazer isto de forma mais simples possível. Ok? Ok. O que é que eu tenho aqui? Data de vencimento, posso logo escolher a data. Vamos imaginar, vamos olhar até final do ano. Até dia 31 de dezembro. Saibam, evidentemente, que, e vejam isto, lá está, como um seguro. Quanto maior a duração do seguro, maior será o prémio cobrado. E, portanto, por outro lado, maior é o tempo que nós estamos a dar ao S&P 500 para quebrar a nossa barreira e eventualmente para bater máximos. Portanto, temos que saber jogar com isto e ser ambiciosos ou não no preço de exercício que selecionamos, já os $450 que há pouco explicitamos, e na data de vencimento. Portanto, neste caso, vamos escolher aqui, por exemplo, a 31 de dezembro. Não se esqueçam, temos sempre calls de um lado, puts do outro. Portanto, nós vamos procurar aqui o nosso strike, que era os tais 450. Portanto, se eu for aqui para baixo, vou encontrar 450 e vemos que neste momento está para comprar. Portanto, eu vou ao vendedor, se eu quero comprar, vou ao vendedor. Tem aqui um prémio de 23,20. Não se esqueçam, cada contrato e opção equivale ou tem associado 100 unidades do ETF. E, portanto, exatamente, neste caso vamos entrar curto, peço desculpa, vender para abrir. Se eu tenho um prémio de 23,03, o que eu vou receber é 23,03 vezes 100. Portanto, eu vou receber 2.303, exatamente, está aqui o prémio, 2.304. Vou pagar uma comissão, neste caso $6 por contrato, e vou receber um prémio de 2.304. Portanto, uma posição, e vamos ver aqui, neste momento o SPY está a 432, portanto, eu neste caso tenho 100 unidades do S&P, isto lá está, é um exemplo hipotético, ou seja, tenho um montante de exposição de $43.200 investidos no SPY e estou a dizer, ok, se o S&P não passar os 450, eu vou encaixar cerca de 2.400, não me recordo ao certo este valor, mas era algo semelhante, $2.400, que estamos a falar de 5,5% do nosso montante de exposição. Portanto, nós estamos a desistir do upside que o S&P possa vir a ter, ou neste caso o SPY possa vir a ter, para além dos 450, para garantir um cash flow de, neste caso, $2.400. Ok? Portanto, evidentemente que 100 unidades de um ativo à partida será sempre um número relevante. Portanto, a minha sugestão é, para implementar este tipo de estratégias, tenham sempre em consideração que têm pelo menos 100 unidades desse ativo. Claro, por exemplo, implementar esta estratégia numa ação da Amazon será complicadíssimo, porque cada ação da Amazon vai para além dos $1.000, estamos a falar em valores exorbitantes. Portanto, tenham isso em consideração e ajustem a estratégia que implementem aos ativos que têm em carteira e vejam efetivamente se isso é possível e condizente com os valores da vossa carteira. Há algumas questões, entretanto, a surgirem em relação ao tema. Se é possível utilizar estratégias de opções multileg na plataforma, sim, é possível. Em termos de execução, tivemos aqui alguns updates e não estou certo que, não sei se o Ricardo me poderá ajudar neste ponto, nós tínhamos de facto uma forma de execução que permitiria desde logo ter aqui várias pernas e serem executadas de uma só vez. Ricardo, neste momento isso é possível ainda? Ainda não. O Saxo Bank, o provedor da plataforma, está a fazer aqui um update à parte das estratégias de opções, que é basicamente o que permitia fazer essa questão. Ainda há pouco, e salvo erro, na semana passada fizemos um update a esta questão, ainda não está disponível. Possivelmente irá ficar, mas ainda não temos nenhuma novidade nesse sentido. Ok. De qualquer forma... E é só dar-te aqui uma nota, Tiago, há pouco acho que não te apercebeste, mas acho que na opção que estávamos a ver, acho que estávamos put. Agora estava aqui a ver uma indicação de um participante, era nesse sentido. Tens toda a razão. Sim, mas pode ocorrer, é igual, literalmente, para todos, simplesmente o valor do prémio iria variar, porque estávamos e era bastante mais pequeno. Pronto, exatamente. Estamos a falar de um prémio de $446, eu estava a achar estranho nos 5,5%, portanto 446, uma exposição de $40.000, estamos a falar não em 5,5%, mas em 1,11%. Correto.
Correto, exatamente, mas basicamente todo o mecanismo está correto, toda a explicação é basicamente a base da quebra de cola, que é, neste caso, uma das melhores formas de capitalizar ganhos numa carteira, vamos dizer, de grande dimensão. Obrigado pela nota, era de facto um comentário bastante pertinente. Escrevi bem nas notas, exemplifiquei mal. Muito obrigado pela tua nota. Exatamente, ok, está aqui. Pronto, creio que ficou então respondida. Portanto, embora não seja neste momento possível executar várias pernas de uma só vez, individualmente é possível fazê-lo. Portanto, isso será sempre, como é evidente. Aqui uma última questão: as subidas das bolsas americanas irão estar de volta ainda este ano ou devemos esperar por isso só em 2022 por causa da inflação? Assim, existem sempre contratempos, digamos assim, existem sempre teses de que o mercado deve cair ou porque o mercado está caro ou porque eventualmente existe neste momento a temática da inflação ou da política monetária. Eu creio que aqui é sempre importante tocar no ponto que é qual é que é o nosso horizonte temporal de investimento. Se eu estou a olhar para um trader ou se eu quero criar uma carteira de longo prazo, isto é, com um horizonte temporal mínimo, eu diria 1, 2, 3 anos, eventualmente eu não estarei tão preocupado em relação ao timing de entrada. Se calhar, se eu achar que o mercado está caro e que existem vários riscos a termos em atenção, que existem neste momento, posso, em vez de um montante de exposição total que eu tenho para investir, posso investir 33%, portanto um terço, ou 50%, e guardar uma fatia, no caso do mercado retrair, sabendo, evidentemente, que existe o risco do mercado continuar a correr e nós ficarmos nas sidelines, digamos assim. Portanto, o primeiro ponto seria esse, portanto, fazermos um match entre o tipo de trading que estamos a fazer, o tipo de investimento, neste caso, que estamos a fazer, e ter uma postura coerente em termos de abertura de posições, etc. Quanto ao outlook aqui para os próximos tempos, de facto, eu a título pessoal tenho aqui a opinião de que o upside possa estar agora um quanto limitado, ou pelo menos não vamos ter a série de ganhos que tivemos nestes últimos meses. Ainda assim, continuo otimista em relação ao percurso que o mercado possa vir a ter ao longo dos próximos meses, em 2022 também. Agora, claro, há riscos que importa sempre irmos acompanhando. O nível de endividamento das economias neste momento é elevado, eventualmente se houvesse um efeito dominó, um efeito de falências em determinado sítio que a dada altura registasse depois um efeito de contágio muito relevante para outros países e fosse aqui um problema já de grande escala, que neste momento não vemos, atenção, e para todos os efeitos, apesar da inflação ter aqui se calhar uma postura mais consistente e menos temporária do que aquilo que teria sido previsto, ela continua teoricamente a ser temporária. Portanto, uma vez solucionado esse problema, a situação fica mais simples e creio que a política monetária pode ser alimentada por decisões que, em última instância, acabam por favorecer a prosperidade económica e, portanto, acima de tudo, dizer que tenho aqui uma visão otimista, mas que o outlook é, como referi há pouco, se calhar menos azul, menos linear, divide mais os próprios investidores, as casas de investimento, portanto é normal que haja também maior volatilidade. Portanto, acima de tudo, também chamar a atenção para, mais uma vez, fazerem um match entre a vossa forma de investir e o horizonte temporal no qual estão inseridos. Não vendo então aqui mais nenhuma questão, eu agradecia a presença de todos neste webinar. Questões, feedback que tenham, propostas para futuros webinars serão evidentemente bem-vindos. Ricardo, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Da minha parte, parece-me que foi um webinar interessante. Sim, sem dúvida, Tiago. Da minha parte também, parece-me que foi bastante interessante, foi bastante expansivo, vamos dizer, do que é acionável neste momento. Para terminar, apenas refiro então que para os participantes nós vamos enviar aqui alguma documentação, nomeadamente sobre estratégias de opções, ou algo que nos foi cedido pela CME para podermos distribuir a clientes com conta, e daí estes webinars, estes 2 últimos webinars, ter sido exclusivo para clientes com plataforma e que tenham aqui interesse neste tipo de ativos. Nós iremos enviar nos próximos dias um e-mail com um pequeno PDF de estratégias de opções da própria CME, ou seja, da Bolsa de Chicago. Relembro que todo o material formativo até agora dado neste evento está disponível no YouTube. Este vídeo também irá ficar eventualmente disponível, pelo menos um bocadinho mais diluído no tempo, tendo em conta que foi exclusivo, mas todos os restantes relativos a estratégias, quer de futuros, quer de opções, estão disponíveis no site. Os manuais também, os dicionários de produtos também, por isso
toda e qualquer dúvida que tenham sobre negociação, sobre algum material formativo que não estejam a encontrar e que achem da vossa parte relevante, ficamos ao vosso dispor, fiquem à vontade para nos fazer chegar essas questões. Assim sendo, resta-me também agradecer a todos a vossa presença neste ciclo, nesta última sessão do ciclo da Chicago Trading Sessions. Qualquer dúvida, ficamos até ao vosso dispor. Resta-me desejar-vos o resto de uma excelente tarde e, é claro, bons negócios. Faço as tuas palavras as minhas. Boa tarde a todos e um abraço.